Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Banrisul, pessoal. E vamos falar aqui nesse vídeo se o Banco Banrisul, ele ainda segue uma oportunidade no médio a longo prazo. As ações do Banco Banrisul já caem fortemente na Bolsa de Valores, tá? Pegando aqui a cotação padrão, as ações caíram de R$ 15 para essa faixa dos 10,20. E agora o banco pode estar entrando em uma região bem interessante de compra, cujo pode ter um potencial de valorização e dividendos bastante elevado. Por isso que eu já sugiro que você fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar para vocês por indicadores que o Banco Banrisul ele tem um potencial de entregar uma rentabilidade bem elevada. Mas antes de falarmos sobre o Banco Banrisul, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conhecimento de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui neste canal é fazer com que você alcance a sua tão sonhada liberdade financeira. Em contrapartida, pessoal, vamos se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar nos comentários sugestões e já deixe e já macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. E também, não se esqueçam, podem comentar, pessoal, né? Para que nós possamos ter aí uma comunicação muito boa. E falando em comunicação, pessoal, também não se esqueçam de me seguir no Instagram. Basta acessar aqui a parte de mais e lá no Instagram temos notícias de qualidade, tá? Desde análises aí fundamentalistas, né? E vocês podem estar me seguindo lá para ter mais informações. Então, e aqui vocês também podem ter um contato direto comigo, tá? E também considerem em aderir à minha planilha Ações com Alto Potencial. Esta planilha é totalmente vitalícia, está com um preço bem acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, e caso vocês não gostem, podem reembolsar em até 7 dias, tá? É uma planilha que conta com mais de 70 ações com potencial de valorização, e para o ano de 2025 eu vou atualizar com uma nova planilha, tá bom? E aí vocês poderão aí olhar novas ações e novas perspectivas dessas empresas, tá? Bom, pessoal, começando então aqui com o Banco Banrisul, para quem não sabe, o que é o Banco Banrisul, pessoal? Muitas pessoas têm dúvida, né, sobre o banco. Eu acho muito difícil, até porque é um banco bem falado aí na Bolsa de Valores, mas o Banco Banrisul, ele é 100% exclusivo do Rio Grande do Sul, tá? Então ele tem como principal foco a atuação no Rio Grande do Sul. Claro, ele tem outras áreas para estar atuando, portanto, o seu foco principal está no Rio Grande do Sul. E perceba que a estrutura de capital do banco inclui amplas redes de agências e filiais para oferecer suporte financeiro, né, na região onde atua. Hoje o Banco Banrisul, ele é um banco small cap, tá? Ou seja, é um banco com baixo valor de mercado, não é gigante como Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, que tem ali uma fatia de mercado bem elevada. O Banco Banrisul é um banco menor, tá? É bem menor em comparações com outros bancões do setor. Portanto, o que atrai no Banco Banrisul é uma liquidez satisfatória que facilita aí o pequeno investidor, tá? Interessante aqui do Banco Banrisul, pessoal, que se vamos fazer aqui neste vídeo uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, tá? Primeiro vamos começar um pouco com a análise de resultados do terceiro trimestre de 2024. Por isso que eu tô falando, pessoal, fiquem comigo até o final, porque vocês vão descobrir o porquê que eu acho que o Banco Banrisul está muito barato, tá? O primeiro ponto, pessoal, é um pouco dos números do Banco Banrisul, tá? O Banrisul, ele teve sim uma melhora na rentabilidade, isso é um sinal muito bom, tá? Um crescimento de 11,5% na rentabilidade. E aí o que acontece com o Banrisul é o seguinte, por quê? Porque o banco, pessoal, já vem com resultados medíocres há muito tempo. O Banco Banrisul, ele não para, né? Ele fica lateralizado ano após ano, tá? Então é um banco que ali acaba por ficar bem lateralizado e não proporciona um retorno tão interessante. Portanto, o Banco Banrisul, percebam que ele sempre manteve essa média de lucros, tá? Desde aqui, né, 1 bilhão, 800 milhões, essa média ali de 900 milhões, então o banco está lateralizado. O que mais interessante aqui no Banco Banrisul é que o lucro líquido está lateralizado e as cotações não param de cair. Ou seja, mesmo uma empresa medíocre como ele, tá, está barata. E eu já vou mostrar para vocês por indicadores. Mesmo assim, o banco está melhorando a sua rentabilidade, teve um crescimento na parte de retorno sobre ativos, tá? Saltou aí para 8,5%. O lucro do banco também cresceu em relação ao ano passado. Perceba que o lucro do Banco Banrisul saltou,
de 127 milhões de reais para esta faixa ali de 197 milhões. A margem financeira do Banco Banrisul também cresceu, 11,5%. Isso aqui é muito bom, tá? E o interessante do Banco Banrisul é que ele continua crescendo a carteira de crédito. Se o crescimento continuar como está, para a parte de crédito consignado, que costuma ter um índice de inadimplência menor do que a parte de pessoa física, perceba que 50% da carteira do banco ainda está em pessoa física. Mas olha só que legal, tem ali a parte de crédito consignado, que detém um peso bem relevante. Então, na parte de pessoa física está para crédito consignado. Não tem risco de inadimplência elevado como outros segmentos. E o resto está aqui em crédito PJ, rural e imobiliário. Então perceba que a carteira do banco é de fato defensiva. Não acho que tem um risco ali de crédito muito grande, tá? Eu acredito que o resultado está medíocre por conta ali, né, de qualidade do crédito. Mas eu acredito que com o Banco Banrisul enxugando as provisões para devedores duvidosos, até porque tivemos uma redução bem boa na PDD, há uma expectativa do Banco Banrisul recuperar um patamar de lucro como tinha antes, acima de 1,3 bilhão, que o mercado poderia sim se animar, tá? O interessante é que as despesas administrativas sim teve um leve crescimento, totalmente natural em cenário de juros altos. É muito difícil manter no caso, uma despesa muito baixa, pessoal, em um cenário de alta de juros, tá? Portanto, o índice de Basileia que mede a alavancagem dos bancos, tá? Então, traduzindo, o que é índice de Basileia, papo? Tá falando grego? Isso aí, de fato, é o nível de alavancagem. Quanto maior o índice de Basileia, melhor. Significa que o banco está com uma condição mais tranquila para poder se alavancar, tá? E aí, esses foram os resultados. Agora, partindo um pouco aqui para múltiplos, eu acho, pessoal, que o Banco Banrisul, ele continua extremamente barato, tá? Principalmente depois dessas cotações, dessas quedas, né? Que acabou apresentando aí as ações do banco, tá? Pegando a nossa amiga calculadora, primeiro vamos para o indicador de suma importância para os bancos, que é o valor patrimonial. Pablo, você não falou que o Banco Banrisul está com valor patrimonial baixo devido ao seu baixo ROI? Sim, em tese isso é verdade. Portanto, o mercado já projeta uma recuperação desse ROI para a faixa dos 10 a 8%, tá? Mesmo que não seja um ROI fantástico, eu acredito que a distorção de preço sobre valor patrimonial está muito elevada. Não é à toa que há pouco tempo antes da crise climática que teve ali no Rio Grande do Sul, que nem afetou tanto o resultado do Banco Banrisul assim, perceba que o banco era cotado a R$15. E após isso, as ações não têm se recuperado, tá? E aí perceba, pessoal, que no valor patrimonial, se a gente pegar aqui o VPA da ação, basta dividir o preço pelo VPA, tá? Temos o P sobre VP. E aqui o VPA está de 25,12. Significa que para o Banco Banrisul chegar no seu preço sobre valor patrimonial médio, ele precisaria se valorizar. Olha só como o banco está barato. 10,20 menos 1 multiplicado por 100. Banco Banrisul precisaria se valorizar 146% para chegar no seu preço sobre valor patrimonial médio, tá? E o interessante do Banco Banrisul é que ele negocia um preço sobre lucro de 5,21 vezes, então ele está barato. Para ele chegar apenas à sua média histórica, considerando aqui um lucro de R$1 bilhão, tá? O banco precisaria valer na bolsa 6,3 bilhões de reais. Dividido pela quantidade de ações que há no mercado, que está ali mais ou menos em 408 milhões, temos então uma cotação de 15,63, que é justamente a cotação antes aqui dessa crise climática, o que já implicaria um potencial de valorização para o banco apenas recuperar o seu patamar de preço antigo após essa crise climática, que nem afetou de fato o resultado. O banco precisaria se valorizar 53%. Eu até entendo porque o Barsi está montando uma posição, porque realmente aqui é uma clara anomalia, tá? É uma clara oportunidade. Claro que nada se trata de recomendação, mas a probabilidade do Banco Banrisul entregar uma rentabilidade via indicadores é bem elevada. Não é à toa que no valor patrimonial ele está barato, no preço sobre lucro ele está barato, e se a gente jogar o preço justo, então nem se fala, tá? 22,5 multiplicado aqui, né, pelo um LPA de 1,96 multiplicado pelo VPA de 25,12. Hoje o preço justo para as ações do Banco Banrisul estão em torno, né, de 33,28, o que implica um potencial de valorização, né, nas cotações atuais para o Banco
chegar ao seu preço justo de 226%. Então olhem o potencial. E já perceba que teve momentos que o mercado se aqueceu e Banco Banrisul foi cotado a 8 vezes lucro, até numa estatal. Olha só essa precificação, pessoal, é muito alto, tá? Se Banco Banrisul voltasse a ter uma precificação dessa de 8 vezes, pessoal, poderíamos ter um valor de mercado de 8 bilhões, o que dividido ali pela quantidade de ações que o banco possui, que é de 480 milhões, né? Temos 16,66, tá? Então perceba que não é nada irreal Banco Banrisul se valorizar. Por quê? Porque realmente aqui a anomalia de mercado está bem elevada. Tanto na parte de preço sobre valor patrimonial, tanto na parte ali de dividendos, tá? Parte de dividendos, bem lembrado, o banco sim tem potencial de valorização e para dividendos também, dado de que se ele recuperar um patamar de lucro saudável, como tinha antigamente, ele pode voltar a proporcionar um payout que ele pagava ali, né? No ano de 2021, o Banco Banrisul pagava 40% de payout, pessoal. Hoje ele está pagando 30%, teve uma redução, tá? Portanto, se o Banrisul voltar a pagar 40% de payout, vamos fazer aqui um cálculo. Se o banco voltar a ter um patamar de lucro de 1,3 bilhão, como tinha antigamente, dividido ali pela quantidade de ações do Banco Banrisul, que está em mais ou menos ali 408 milhões de reais, tá? 408 milhões. Temos então um LPA de 3,18. 3,18 aqui, se a gente pegar, né? 3,18 multiplicado, tá indo errado aqui, pessoal, 3,18 multiplicado por 40%. Podemos ter um dividendo de 1,27 por cada ação, que dividido pela cotação que estamos agora, a 10,20, podemos ter um yield futuro, tá, pessoal? Considerando uma recuperação no lucro. Se o ROI melhorar, o lucro ele vai consequentemente melhorar, pessoal, não tem como, tá? Até porque Banrisul entregava-se 1,2 bi fácil de lucro ao ano. Podemos ter um retorno de 12,4% em yield futuramente, fora o potencial de valorização nas ações. Então, por isso que eu acho que o Banco Banrisul está extremamente descontado. Ali eu fiz o cálculo errado, né, sobre o preço sobre lucro. Na verdade, a base acionária é 408 milhões, né? Então, realmente, ele tem uma cotação de 19,60 se o banco fosse cotado a 8 vezes. Então, corrigindo lá aquele cálculo que eu fiz, dividido por 10,20, né, se a gente pegar aqui, temos um potencial de valorização, se o mercado se aquecer, de mais ou menos 92%. Então perceba que sob todos os ângulos, o Banco Banrisul se encontra barato. E aí, ele poderia sim gerar um potencial de valorização e de dividendos bastante interessante. Por isso que o Barsi ele tem montado posição. Lembre-se, pessoal, várias empresas na Bolsa de Valores são boas. Até o Banrisul, que não teve um resultado muito satisfatório, não gerou muito valor para o acionista, até perdeu da inflação nos últimos 10 anos, a um preço muito descontado, pode valer a pena. E isso reivindica o princípio que o Benjamin Graham fala. Toda empresa tem o seu preço, tá? Às vezes uma empresa medíocre, por estar muito barata, pode proporcionar um retorno maior do que uma empresa muito boa e que já está mais precificada, tá? Isso já aí é uma ideia e uma tese que eu acho que funciona muito bem. Porque o preço, pessoal, é que dita o seu retorno, não tem como, tá? Mesma coisa se as ações do banco forem para 7, o PL ainda fica mais baixo e o potencial de retorno fica mais elevado, claro, se ele mantiver um resultado satisfatório. Então perceba que é uma junção sim, tá? De análise qualitativa com análise quantitativa. Eu diria ali 70% qualitativo e 30% quantitativo que fazem a diferença na vida do investidor, tá? Fazendo uma comparação contra os outros bancos, Pablo, por que você não colocou Banco do Brasil, Banco Itaú? Porque eles são bancos large caps, tá, Pablo? O que é uma large cap? É uma empresa com uma capitalização de mercado bem elevada. Eu acho uma análise justa para Banco Banrisul para bancos small caps, bancos menores, que podem competir com a sua capitalização de mercado. Perceba que em termos de preços sobre lucros, mais baratos é o Banco da Amazônia e o Banco Pine. E eu realmente concordo, eu acho que o Banco Pine também está extremamente barato. Portanto, quando a gente joga o valor patrimonial na conta, perceba que o desconto do Banrisul está bem alto, 0,41. Claro, ele tem um ROI mais baixo do que os outros bancos. Perceba aqui, ó, né, 19,17% aqui no Banco da Amazônia e 21,96% em Banco Pine. Então eu diria que Pine estaria até um pouco mais barato se a gente considerar aqui a rentabilidade. Portanto, o desconto em Banrisul é claro, e o Banrisul ele sempre costumou a negociar a uma média interessante, tá? Perceba que de todos os outros bancos, eu acho que sim, ele é o que mais tem potencial de valorização, mas claro, aliado a um risco um pouco maior, por ser estatal, por ser um banco dependente ali do governo, e diferentemente de Pine, que é um banco inteiramente privado. E a parte de negócios do Pine, eu diria que é mais
mais seguro que o do Banco Banrisul, porque o Paine ele atua na parte de varejo colateralizado, onde o desconto acontece com o INSS e Folha e os clientes dificilmente ficarão inadimplentes com o banco, tá? Enquanto o Banco da Amazônia está bem barato por estar bem subprecificado, a gente apelida aí, né? E o mais caro aqui de todos seria o BMG. Depois aqui Banco ABC, depois temos Banrisul, Banco da Amazônia e o Banco Paine. Então perceba que todos os bancos, o setor financeiro em geral, pessoal, está muito barato. Não é à toa que a minha carteira pessoal de ações, basicamente 90% dela está no setor de bancos, tá? Eu me sinto inteiramente seguro por ter uma posição grande em bancos, justamente para conseguir receber bons proventos aí no curto prazo e também receber um potencial de valorização interessante frente, né, ao meu preço médio que eu tenho hoje, tá? E eu acho que, comparando com todos os outros bancos, eu acho que o Banrisul tem sim um potencial interessante de valorização e de recuperação no seu pagamento de proventos, tá? Outro ponto que ajuda bastante o Banrisul estar bem subprecificado, eu acredito que é o próprio cenário da Bolsa, tá, pessoal? O Ibovespa, ele ainda está de lado. E por que que isso está acontecendo? Por conta do cenário fiscal aqui no Brasil. O governo está com gastos públicos bem elevados, tá? Isso faz com que a inflação aumente e o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros para conter, né, a inflação, adotando políticas contracionistas na economia, ou seja, desestimular o consumo para fazer com que a população gaste menos e acabe se enquadrando nos padrões. Isso afasta, né, investimento privado no nosso país, tanto na Bolsa de Valores como, né, no próprio mercado fechado. Mas aí, pessoal, é que mora outra questão. O estrangeiro, ele manda na Bolsa brasileira, tá? 70% da precificação da Bolsa está nas mãos dos estrangeiros e dos investidores institucionais. O que é esse institucional? São fundos, né? Fundos locais, fundos de investimento e grandes corporações que acumulam capital para monopolizar o mercado. Então perceba que e aqui nós, meros investidores pessoa física, que não representa nem 10% da precificação. Então não podemos competir com as baleias do mercado financeiro. São eles que mandam nos preços, pessoal. Não tem como. E o capital estrangeiro nunca vai voltar para o país enquanto, né, de fato, o governo não adotar uma postura, né, que visa o crescimento privado da economia, que visa, de fato, um expansionismo, né, na parte aí de capital privado. Então não vai atrair, pessoal, não tem como, tá? Enquanto esse cenário se perdurar, teremos bolsa caindo, dólar aumentando, até porque com capital estrangeiro saindo, o dólar ele tende a ficar mais escasso. Por isso que nosso dólar está cotado a 6,8. Quanto menos dólares em circulação, que é o capital estrangeiro, isso faz com que a moeda aumente de preço, porque há uma menor demanda por dólares, então o preço aumenta. E o inverso também acontece. Se há uma entrada de dólares no nosso país, o dólar tende a cair, porque há uma demanda maior da moeda. Mas não é só a lei da oferta e da demanda que influencia. As questões macroeconômicas também influenciam o desempenho da moeda brasileira e também da economia, tá? O governo precisa enxugar gastos para que a gente tenha ali um real mais forte frente às moedas dos países envolvidos. Tanto que se a gente pegar o euro aqui é uma vergonha, tá? A gente perde pro euro aqui, ó, o euro a 6,42. O dólar tá batendo quase o preço do euro. Então perceba que o Brasil, a situação tá bem feia. Portanto, isso traz um cenário de oportunidade, principalmente para as small caps, tá? Que é no caso o Banco Banrisul. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Ibovespa contra o índice de small caps, perceba que quando o Ibovespa está lateralizado ou caindo, em momentos que ele engata um ciclo de alta, as small caps elas tendem a subir 2 vezes mais do que o Ibovespa. Então, quando a gente teve aquela bolha do mercado financeiro em 2021, que o Ibovespa acabou se valorizando forte, tá? Principalmente devido a uma forte redução na taxa de juros, perceba que, de fato, o índice de small caps valorizou 2 vezes mais. Então, quem tinha uma carteira de small caps ali, boas, pagadoras de dividendos, claro, small caps boas, porque não adianta, pessoal. 80% da bolsa brasileira é de small cap ruim, small cap podre, tá? Que não proporciona retorno. Na verdade, precisa ser small caps boas, que paguem dividendos de bons setores, conseguiu um retorno 2 vezes mais do que o Ibovespa. E o Banrisul nessa época, quanto que subiu, Pablo? Subiu muito. Se nós pegarmos aqui o Banco Banrisul de 2020 para 2021, vamos colocar aqui na ótica de 5 anos, olha o quanto que o Banco Banrisul disparou, tá? Se a gente pegar aqui, ó, saltou aqui dessa faixa, né? Aqui, vamos pegar aqui na ótica de 2020, né? Onde o banco, ó, saltou aqui dessa faixa de 9 para a faixa ali dos 15, ó, chegou aqui a bater R$16. Então, uma valorização mais de 100%. Então,
perceba que, de fato, as small caps elas podem proporcionar bons retornos quando o mercado está em baixa, tá? Porque elas tendem a se valorizar 2 vezes mais do que o Ibovespa, tá? Então, basicamente, o Ibovespa ele acaba acordando para as empresas de capitalização de mercado mais alta, quando ele acaba subindo, e as small caps ficam largadas. Isso nos proporciona um cenário de acumulação muito melhor no longo prazo, tá? Eu acredito que sim, né? Mesmo que o cenário fiscal no Brasil continuar piorando, eu acho que as empresas elas têm sim o potencial de entregar uma rentabilidade bem diferenciada. E aí, quando esse cenário de alta não acontece, nós vamos nos posicionando e colhendo bons proventos, até porque nesses preços acredito que tem bastante margem de segurança, tá? E pode sim proporcionar um bom retorno para você. Claro que nada se trata de recomendação, eu estou apenas me baseando por dados. E para terminar o vídeo com chave de ouro, eu vou responder aqui um pouco das perguntas de vocês. Pablo, por que você não tem Banco Banrisul na carteira? Pessoal, a gente não tem dinheiro para tudo. Se eu dispusesse de muito capital, pessoal, eu estaria com mais umas 6 ações na carteira. Eu já tenho aqui em mente quais que eu colocaria, tá? Não vou aqui falar para não gerar influência aí para vocês. Mas eu colocaria sim mais umas 6 empresas se eu tivesse um capital mais elevado. Portanto, o meu capital é finito e eu não vou conseguir aproveitar todas as oportunidades. Até porque temos um Banco do Brasil extremamente barato, que já está com uma rentabilidade boa. Temos uma BR Partners, que não tem risco de crédito, extremamente barato. Sanepar, que eu montei posição recentemente, voltou a dar uma caída, tá? Fiquei feliz aqui com essa queda de Sanepar. Sabia que o mercado ia corrigir, a gente já conhece já como funciona lá. Sanepar voltando a cair 4,85%. Ela voltando ali para aquela região dos 5,60, 5,50 já volta a ser uma região de compra interessante para mim, tá? Nesses preços ainda não. Abaixo ali dos 5,70 já volta a ser uma região. Então, de olho. Então você percebe, temos muitas oportunidades. A questão é que difícil nós abocanharmos toda, pessoal, é muito difícil, tá? Só se você tiver recursos maiores para você conseguir. E mesmo se você tiver recursos maiores, você vai acabar concentrando em poucas e boas empresas. E o que tem funcionado para mim é ter feito isso, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem, compartilharem, né, o vídeo, macetarem o dedo no like e também não se esqueçam de deixarem nos comentários sugestões que eu posso sim estar atendendo o pedido de vocês. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.